Quando foi a última vez que você pensou na sua felicidade? Pois é, muito provavelmente você não lembra quando foi a última vez, exatamente porque você sempre colocou a felicidade dos outros acima da sua. Hoje, a nossa conversa é sobre você admitir para si mesmo que você também é importante. E aí, é claro, entender isso depende de passar por um processo muito dolorido. Mas eu posso te garantir que ignorar a sua felicidade pro resto da vida é muito mais dolorido do que passar pelo processo de aceitar que a sua felicidade também importa, de entender que a sua felicidade também é importante. E aí, esse vídeo foi pensado em 4 tópicos. O primeiro é autoabandono, e nele a gente vai problematizar o fato de esquecer de si mesmo. O segundo tópico é prioridade da própria felicidade, e nele a gente vai conversar sobre o porquê a sua felicidade também é importante. No terceiro tópico, a gente vai conversar sobre choque de realidade e responsabilidade pessoal, e é aí que a gente vai conversar sobre as consequências de ignorar a própria felicidade. E por fim, a gente vai falar no quarto tópico sobre ação prática e empoderamento pessoal. E aí, nesse tópico, a gente vai falar sobre como você pode finalmente passar a priorizar você mesmo, a sua felicidade. Então, já começando, partindo aí para o nosso primeiro tópico, para o primeiro tópico da nossa conversa, autoabandono, você tem que parar de colocar tudo acima de você, sabe? Você sempre coloca tudo na sua frente, a família, os amigos, a namorada, o namorado, o trabalho, tudo sempre está acima de você. E aí algumas perguntas bem interessantes que eu quero que você se faça quando você coloca alguém em primeiro lugar, alguma coisa em primeiro lugar. Quem está te colocando em primeiro lugar também? Quando você coloca a felicidade do outro como uma prioridade, esse outro prioriza a sua felicidade também? Enquanto é você que cuida, tem alguém cuidando de você? A grande verdade que eu quero que você entenda, você precisa entender que se você continuar ignorando as suas próprias vontades e necessidades, ninguém vai fazer isso por você. Porque nem você mesmo faz, entende? Porque pensa só, se nem você valoriza a própria felicidade, por que as outras pessoas deveriam valorizar? E aí, cada vez que você se anula, o sentimento de vazio, o sentimento de que tem alguma coisa faltando só aumenta. Porque, é claro, você não existe, você não ocupa o seu espaço no mundo. Você simplesmente esqueceu de se escolher, você não se escolhe em momento algum. E aí, já entrando no segundo bloco, no segundo tópico dessa conversa, a gente vai começar a pensar por que a sua felicidade é tão importante, por que você precisa considerar, como você considera a felicidade de qualquer outra pessoa, a sua também. E aqui é algo muito importante que eu quero que você reflita: a sua felicidade não é um luxo. Se a das outras pessoas não é um luxo, por que a sua tem que ser? Por que você só pensa na sua felicidade quando sobra tempo para fazer isso? Quando todos os desejos, necessidades de outras pessoas já foram atendidos. Porque a sua felicidade é uma necessidade. E se você não cuidar dessa necessidade, ninguém vai cuidar por você. E é claro que dói muito pensar que a nossa vida não vai esperar a gente se sentir pronto para ser quem a gente é, para querer fazer as nossas vontades, para querer suprir as nossas necessidades. Cada escolha própria que a gente adia, cada pessoa que a gente coloca acima de nós mesmos, é um tempo considerável que a gente perde de ser feliz de verdade. E cara, você tem que tomar muito cuidado para não se enganar. Sentir culpa por se priorizar é algo normal, porque você nunca aprendeu a se priorizar, então você vai sentir culpa nisso. Você nunca aprendeu que se priorizar é algo válido, é algo necessário, é algo legítimo. Então toda vez que você pensar em fazer isso, você vai se culpar. É natural, você aprendeu que o correto seria colocar tudo e todos acima de você, acima da sua necessidade, acima da sua vontade. E se você não colocar um limite nisso tudo, se você não assumir que você também merece ser feliz, você nunca vai sair desse ciclo. E aí, já entrando no terceiro tópico, onde a ideia é que você tenha um choque de realidade, onde você crie uma responsabilidade pessoal sobre aquilo que você precisa mudar na sua vida. Cada dia que você adia a sua felicidade, as suas escolhas, as suas necessidades, é um dia a mais que você vive em mentira, que você deixa de viver a sua verdade, que você deixa de viver o que você realmente quer viver, o que você realmente deseja para você mesmo. Você quer viver em mentira o resto da sua vida?
É isso que você quer? Você quer viver para os outros o resto da sua vida? E aí é claro que dói muito pensar em tudo isso e ter que refletir sobre isso e mudar as próprias atitudes, sabe? É um processo doloroso. Só que eu te garanto que se você chegar na sua velhice e não tiver mudado nada, você vai olhar para trás e ver que você não viveu a sua vida, mas sim a vida que os outros queriam que você tivesse vivido. Você não viveu para você, mas você viveu para os outros. É isso que você quer que aconteça? O processo de se escolher não é algo fácil, é algo difícil, que você vai ter que começar com pequenas atitudes, mas é a única forma de sair desse ciclo de rejeição das próprias verdades, da própria felicidade. Se você não assumir responsabilidade sobre a própria vida, você vai continuar sendo refém das escolhas dos outros, para sempre. E é isso que torna a dor crônica, insuperável, doendo pelo resto da vida. Quem não se escolhe vive na sombra de algo que poderia ter sido. Beleza, a gente refletiu sobre tudo isso, a gente problematizou toda a situação, mas aí como passar a se escolher de verdade, né? Como que eu posso começar a fazer isso? E aí a gente vai conversar sobre isso no quarto bloco, né? Que é ação prática e empoderamento pessoal. Primeiro, como todo começo, você tem que começar com atitudes pequenas, que sejam alcançáveis, que sejam executáveis nesse início desse processo, que é um processo difícil. Então, a primeira coisa, você vai aprender a dizer não. Se você não quiser fazer aquilo, você vai dizer não. Você vai ter que começar a deixar de fazer as coisas porque os outros querem que você faça. Outra coisa que você pode fazer também é tirar um tempo para você, para cuidar de você, para cuidar do seu corpo, por exemplo, né? Então, eu vou tirar o final de semana para, sei lá, pintar as minhas unhas, fazer minha sobrancelha, eu vou me depilar, eu vou, sabe, cuidar do meu cabelo, eu vou, enfim, cuidar de você, se priorizar. Você vai escolher tirar um tempo para fazer algo que só beneficia você mesmo. E não, você precisa entender que se escolher não é um ato egoísta, é simplesmente entender que você também deve ser prioridade, que você não deve ser esquecido. Ou seja, não é sobre se priorizar única e exclusivamente. Não é sobre não priorizar você e priorizar os outros, ou um ou outro. É sobre entender que você também precisa ser priorizado. O importante é começar a se priorizar aos poucos, nas pequenas atitudes, num não que você fala para alguém, num tempo que você tira para cuidar de você, porque no fim, a vida que você quer viver só vai começar quando você decidir que você também importa. Quando você entender que você também é importante. Porque quando você entende que você importa, que você é importante, você começa a colocar as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades no mundo. E aí você passa a existir de fato. Você aprendeu a criar e cumprir compromissos com outras pessoas. Tá na hora de você aprender a criar e cumprir compromissos consigo mesmo. Quando você se escolhe, você passa a existir de forma completa e plena. E é aí que você passa a ocupar o seu lugar no mundo. E de verdade, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.